Boa noite. Boa noite. Jornal britânico Financial Times diz que Rolls-Royce pagou propina a funcionários da Petrobras. Blitz da lei seca pega mais de 50 motoristas sob efeito de álcool em São Paulo. Volume do Cantareira sobe pelo 11º dia consecutivo. É a maior alta desde março do ano passado. Mocidade, Salgueiro e Unidos de Vila Isabel são os destaques da primeira noite na Marquês de Sapucaí. Em São Paulo, blocos fazem a festa dos foliões. Hoje foi a vez do esfarrapado mais antigo da cidade. Em reação à morte de 21 egípcios, Egito bombardeia bases do grupo terrorista Estado Islâmico. Comunidade internacional reage e condena a selvageria. Jornal britânico Financial Times diz que Rolls-Royce pagou propina a funcionários da Petrobras. Segundo o jornal, a empresa pagou propina para conseguir um contrato de 100 milhões de dólares. Além de carros de luxo, a Rolls-Royce também fabrica turbinas de gás para plataformas de petróleo. A publicação cita depoimento do ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, que teria dito à polícia que recebeu pelo menos 200 mil dólares da empresa. O depoimento faz parte da investigação divulgada pela Justiça Federal Brasileira. Na resposta ao jornal, de acordo com a reportagem, a Rolls-Royce disse que não tolera conduta empresarial indevida de qualquer tipo e tomará as medidas necessárias para garantir o cumprimento das leis. 5 dias após a explosão em navio plataforma serviço da Petrobras no litoral do Espírito Santo, 4 pessoas continuam desaparecidas. As buscas pelos operários da embarcação foram suspensas na sexta-feira, a pedido da BW Offshore, proprietária da embarcação, para a retirada de água do local. Alguns compartimentos do navio foram inundados após a explosão, o que compromete a estabilidade. Uma equipe dos bombeiros está de prontidão, aguardando o término do trabalho. 5 feridos continuam internados. Outros 28 membros da tripulação foram liberados para irem para casa. A explosão aconteceu na última quarta-feira, após um vazamento de gás na casa de bombas do navio FPSO Cidade de São Mateus, que prestava serviços para a Petrobras, próxima à cidade capixaba de Aracruz. 4 pessoas morreram. Neste domingo, em sua conta na rede social Twitter, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, defendeu a demissão do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Barbosa criticou encontros do ministro com advogados de empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Segundo o Globo, o ministro esteve no início do mês com representantes da empreiteira Odebrecht, fato que consta na agenda do ministro, mas sem a menção à empresa. Já a revista Veja revelou que Cardoso se reuniu com Sérgio Renault, sócio de um escritório que defende a construtora UTC Engenharia. O ministro confirmou ambos os encontros, porém alegou sigilo para não dar detalhes das acusações feitas pela defesa das empreiteiras. Mais de 50 motoristas foram pegos na capital sob efeito de álcool neste carnaval. O objetivo das operações coordenadas pelo Detran de São Paulo desde 2013 é garantir a segurança dos foliões e reduzir os números de acidentes e mortes no trânsito em todo o estado. Entre a noite da última sexta-feira e a madrugada de domingo, o programa Direção Segura flagrou 56 motoristas sob efeito de álcool. Ao todo, foram aplicados 407 testes do bafômetro. Os condutores autuados por embriaguez ao volante terão de pagar multa de R$ 1.915 e vão responder a processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O carro dela no local da operação é retido e só entregue para alguém habilitado e também em condições de direção, né? E também vai iniciar um processo junto ao Detran. Ela pode ser penalizada em ficar até 1 ano sem o direito de dirigir qualquer veículo. Na Zona Sul, uma base da Polícia Militar foi atacada a tiros.
O ataque aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem na estrada do M. Boimirim, do Jardim Ângela. Segundo a PM, 2 homens passaram de moto e dispararam contra a base do 37º Batalhão. Eles conseguiram fugir. Os tiros atingiram a porta e a janela da base, que são de vidro blindado, e também o muro do imóvel. Ninguém ficou ferido. Foi o segundo atentado ao mesmo local em pouco mais de 40 dias. No Rio de Janeiro, incêndio de grandes proporções destrói shopping. O fogo foi controlado no meio da tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta do meio-dia na área de escritórios e depósitos do shopping Nova América, em Del Castillo, na zona norte da cidade. Pelo menos 100 bombeiros e 30 carros de 10 quartéis foram enviados ao local. Por volta das 2 horas da tarde, paredes do prédio desabaram. Segundo a assessoria de imprensa, o shopping estava fechado devido ao carnaval e não houve vítimas. Testemunhas disseram que os poucos funcionários que estavam no local saíram após o alarme disparar. As causas do incêndio serão investigadas. O Shopping Nova América foi inaugurado há 10 anos e conservava a estrutura original de uma antiga fábrica de tecidos que funcionava no local desde os anos 20. O centro de compras possui cerca de 300 lojas e também escritórios, escolas, universidades e consultórios médicos. Blocos de carnaval programados para a região foram cancelados. E nesta segunda-feira de carnaval, a nossa reportagem acompanhou o movimento dos turistas na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. O sol não apareceu, mas isso não desanimou os banhistas. A segunda-feira de carnaval amanheceu cinzenta na cidade de Santos. A temperatura na casa dos 20 graus logo nas primeiras horas da manhã deixou o dia ideal para andar de bicicleta, praticar exercícios e caminhar na orla da praia. É mais tranquilo, né? Porque a temperatura está muito alta e agora com pouco sol é legalzinho. E é tudo plano, sossegado, né? Dá para você caminhar bem. Segundo o IBGE de 2010, Santos tem quase 420 mil habitantes e o carnaval é um dos principais feriados do ano para o comércio. A expectativa da prefeitura local é que 300 mil pessoas visitem a cidade neste feriadão. No entanto, os quiosques à beira da praia estavam completamente vazios nesta segundona. Pelos outros anos, a gente está vendo que o movimento deu ficou muito fraco, né? Mas a gente está aguardando aí os próximos dias que poderá ser melhor. Além de aproveitar a orla, quem veio para Santos nesse carnaval vem em busca, claro, de praia e sol, mas em plena segunda-feira. Parece que até ele ficou com preguiça de aparecer. E o céu ficou assim durante toda a manhã. No mar, poucos corajosos arriscaram entrar na água. Essa turma de Cacauzinho de Goiás, cidade a cerca de 160 quilômetros de Brasília, no centro-oeste do país, está em Santos pela primeira vez. Aliás, a maioria nunca tinha visto o mar. Achei muito lindo. Já entrei lá já. Muito gelado? Não, tá quentinha, tá boa. O grupo saiu de Goiás com destino à cidade de Aparecida, no interior paulista, e fez hoje o famoso bate e volta ao litoral sul de São Paulo. Tá bom assim mesmo. Mesmo com pouco sol, valeu a pena? Mesmo pouco sol, valeu a pena, né? Conhecer gente nova. Nessa outra turma, metade do pessoal é de Presidente Prudente, cidade a 660 quilômetros da Baixada Santista. E mesmo com um tempo bem diferente do esperado, a animação é grande. Aproveitamos para visitar os parentes aqui em São Paulo e descemos um pouquinho para a praia. Por uma segunda de carnaval, nós esperávamos mais pessoas, né? Mas até que tá legal. Eu acho que após o almoço o pessoal vai descer um pouquinho para cá. Com chuvas acima da média esperada para o mês de fevereiro, o nível do sistema Cantareira aumenta. A última vez que o reservatório registrou chuvas acima da média foi em março do ano passado. Hoje, o nível das represas do sistema Cantareira subiu 0,5 ponto percentual em relação ao índice registrado ontem, passando de 7,3% para 7,8% da capacidade, incluindo a segunda cota do volume morto. Este foi o 11º aumento seguido do Cantareira. Segundo a Sabesp, 2 fatores explicam as altas consecutivas do manancial. Isto porque, enquanto tem saído menos água dos reservatórios, cuja vazão vem sendo diminuída pela Sabesp, e as chuvas também têm sido mais generosas na região. Nos primeiros 16 dias de fevereiro, já choveu mais do que o esperado para o mês inteiro.
No sistema Alto Tietê, o volume de água subiu de 14,1% para 14,6%. Dados da Sabesp mostram que os outros sistemas que abastecem a região metropolitana também tiveram aumento no volume. O sistema Guarapiranga está operando com 55,3%, alta de 0,1 ponto percentual. E a chuva que atinge São Paulo nesta segunda-feira deixou algumas regiões da cidade em estado de atenção. As zonas Oeste, Sul e Marginal Pinheiros registraram risco de alagamentos de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura. Amanhã, segundo os meteorologistas, há previsão de mais chuva. Vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Atenção para o risco de temporais com raios e ventos fortes em boa parte do estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. Um novo sistema de baixa pressão que se forma no litoral espalha muitas nuvens carregadas por todas as regiões paulistas. Com isso, a terça-feira de carnaval será de muitas nuvens, mormaço e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas caem um pouco mais em relação aos últimos dias. Em Ribeirão Preto, por exemplo, a mínima nessa madrugada será de 21 graus e a máxima à tarde na casa dos 26. No litoral do estado, não vai dar praia. O dia fica chuvoso e a máxima não passa dos 24 graus em Ubatuba. E aqui na capital paulista, a previsão também é de tempo fechado, com temperaturas entre 18 e 24 graus. Pelas ruas da Bela Vista, na região central de São Paulo, hoje quem fez a festa dos foliões foi o bloco mais antigo que ainda desfila na cidade, o Esfarrapado. A fantasia lembra a terra seca, rachada. São foliões vestidos de volume morto. A ideia é trazer nesse momento de alegria um momento também de protesto. Exatamente porque o povo vive essa dificuldade aqui na cidade de São Paulo. E já que o governo havia dito que não iria fazer o carnaval pela falta de água, está a prova de que, mesmo com o volume morto, nós estamos comemorando o carnaval. O grupo vai seguindo o bloco Esfarrapado, que toda segunda-feira de carnaval desfila ao som de marchinhas pelo bairro considerado um dos redutos do samba paulistano. Bem antes de os blocos começarem a voltar para as ruas de São Paulo, o Esfarrapado já arrastava multidões pelas ruas do Bexiga. Fundado em 1947, é considerado o mais antigo da cidade e ainda desfila. Na jardineira que acompanha o cortejo, foliões ilustres, a velha guarda do bloco. Seu Isidoro é um dos fundadores de Carteirinha. 68 anos eu acompanho o bloco, nunca faltei nenhum ano. Não, estou só com 80 anos. É tradição que vem passando ano a ano para as novas gerações, mas sem perder o jeito de bloco de antigamente. É família, criançada, é muito legal. É super tradicional, por isso que a gente viu na internet e estamos aqui. Não tem segredo, não tem receita, basta apenas entender o que é evidente. Aqui todo mundo vem do jeito que quer. Ninguém vai pagar nada, ninguém vai ficar preso a cordas. Você vem do jeito que quiser e todo mundo é bem recebido. Carnaval do povo. E o nosso bloco é o carnaval, além de ser do povo, é o bloco da família. Fundado em 1922, o Clube Elite Itaquerense, que fica na zona leste de São Paulo, sobrevive mesmo com poucos sócios. Os salões atraíram muita gente elegante no passado, quando a região era praticamente rural. Foi ponto de encontro de muitos casais apaixonados e espaço de diversão para as famílias. Neste carnaval, o Elite resgatou o clima de festa e muitos veteranos entraram na dança. Dona Kiki, 84 anos, seu Mário, 88, uma história de amor com mais de 6 décadas. Eles têm 2 filhos e 2 netos. Durante a juventude, os finais de semana tinham o endereço certo, o Clube Elite Itaquerense. Tinha bastante bailes, pessoas que vinham, né? Formaturas. Hoje são todos jovens. Mas antigamente tinha os bailes mais frequentados pelas famílias. Bate uma saudade daqueles tempos?
É saudoso, sim. O Elite foi cenário de momentos marcantes da família. O mais recente foi a festa de 80 anos de Dona Kiki. Ela se lembra com carinho do encontro com o cantor Aguinaldo Raiol, uma das muitas estrelas que passaram por lá. Roberto Carlos, Maria Alcina, Roberto Leal, Moacir Franco. A Sociedade Esportiva Itaquerense nasceu em 1922 como um time de futebol. O elenco nunca chegou à primeira divisão, mas brilhava nos campinhos de várzea. Hoje, a equipe de futebol de salão disputa até torneios internacionais. Um dos times das categorias nossas, que é infantil, já nos representou lá na França, levamos o título, né? Daqui desse clube já saiu vários craques. Um exemplo deles é o Kleber, que jogou no Corinthians, Santos, Internacional. É cria nossa, né? O César também, que jogou no São Caetano, jogou na Lazio. Nos anos 70 eram mais de 2.500 sócios, mas atualmente são cerca de 60 pagantes. O espaço sobrevive principalmente da locação para eventos. Hoje o Clube Elite se abriu para um divertido baile de carnaval. A matinê começou às 3 horas da tarde e atraiu principalmente jovens e crianças. Mas a Dona Kiki, como boa foliã que é, também aproveitou para entrar na brincadeira. Além de se divertir como antigamente, ela também põe a mão na massa. São delas os hot dogs da cantina do clube. Dona Cecília é outra veterana. Ela também entrou na dança como nos velhos tempos. Os bailes eram maravilhosos. As crianças ficavam no patamar de cima com os colchões e os pais dançando, brincando. Eu conheci meu marido aqui. Me apaixonei. E com ele eu fiquei 53 anos. No Rio de Janeiro, hoje, mais 6 escolas passarão pela Marquês de Sapucaí, na segunda noite do Grupo Especial. Ontem, a Mocidade, Salgueiro e a Unidos de Vila Isabel se destacaram. Além da chuva, problemas técnicos e acidentes prejudicaram algumas escolas. Na volta ao Grupo Especial, a Viradouro desfilou com o samba enredo. Nas veias do Brasil é a Viradouro em um dia de graça, que trata da importância da raça negra na formação do povo brasileiro. A escola sofreu com a chuva, que tirou um pouco da beleza das plumas de algumas fantasias e também com falhas no som. 2 somente nos 10 minutos iniciais. Os negros, trazidos lá do Aremar, vieram para espalhar. A Estação Primeira de Mangueira veio mais rosa do que verde para cantar as grandes mulheres da história do Brasil e da escola. O carnavalesco escolheu um desfile mais tradicional e sem muitos futurismos, mas nem por isso menos impactante. A Verde Rosa também enfrentou uma série de problemas. O som falhou e o telão, que projetava imagens de mulheres mangueirenses, apagou várias vezes. A cantora Alcione queimou o pé em um refletor e teve que ser retirada do desfile. Ela está bem. Eu vou cantar a vida inteira, pra sempre Mangueira, tem que respeitar. A Mocidade Independente de Padre Miguel apresentou um show de efeitos visuais, luzes de LED e fogo para tentar pôr fim ao jejum de 18 anos sem um título. Com um enredo que brincou com o fim do mundo, a escola inovou ao colocar legendas nos carros alegóricos, além de placas com balão de texto para explicar as alas. É o juízo final, viva o amor, não tem mais. Volte toda alegria, libera sua fantasia. A Vila Isabel homenageou Isaac Karabchevski, maestro paulistano de 80 anos, com um desfile de superação do trauma de 2014, quando sofreu com a falta de fantasias. A escola contou com uma trégua da chuva e apresentou destaques como um carro, navio fantasma, uma referência à ópera do alemão Richard Wagner. A comissão de frente teve bailarinos, alguns deles representando notas musicais, pulando em uma cama elástica. Os setores da escola fizeram lembrar instrumentos musicais, como flautas, tímpanos e uma orquestra. Comunidade unida canta, renasce um sonho lindo, a vila de novo sorrindo, é a música.
No Salgueiro, a comissão de frente usou um cobertor com centenas de luzes de LED que faziam projeções. Pesando 100 quilos, exigiu força e coordenação dos componentes da comissão. A bateria da escola trouxe ritmistas vestidos de chefes. Peço a Nossa Senhora pra não deixar faltar. É divina, que delícia, toda pra saborear. Última escola a entrar na Sapucaí, a Grande Rio apostou no baralho. As alegorias não chegaram a impactar, mas a escola trouxe um bom samba-enredo e fez um desfile colorido e divertido, repleto de truques e números circenses, terminando a apresentação dentro do tempo limite, sem contratempos. A comissão de frente veio com uma coreografia inspirada no universo de Alice no País das Maravilhas. Estrelas que guiam a luz do luar, além dos mistérios eu vou viajar. A água da terra eu vejo brotar, o fogo a todo mundo no amanhã. A seguir, ofensiva contra o Estado Islâmico. Egito bombardeia bases do grupo terrorista na Líbia. Foi uma reação à morte de 21 cristãos decapitados numa praia. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. De gota em gota, São Paulo economiza. Bom, a gente tem que fazer a parte da gente, né? Na minha casa, a gente otimizou bastante o dia a dia, mas principalmente na hora de escovar os dentes, a mudança foi grande. A gente segue a dica da minha avó, que sempre falou isso pra gente. Meio copinho de água é o suficiente para escovar os dentes. E funciona, viu? É certinho. A Kátia está fazendo a parte dela. Vamos economizar juntos? O Todo Seu desta segunda vai fazer um resgate a São Paulo do início do século passado. Tem gastronomia inspirada na Semana de Arte de 22, com André Bocato. E tem um musical com as canções ligadas à Terra da Garoa do século 20. Rony Fon ainda bate um papo com Tobias da Vai Vai. Não perca, vou estar aqui te esperando. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Os Estados Unidos relatam mais 15 ataques aéreos da coalizão contra alvos do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Os ataques foram feitos com caças e drones. O Egito bombardeia posições do Estado Islâmico na Líbia para vingar os 21 cristãos decapitados numa praia. Aviões de combate do Egito bombardearam acampamentos, locais de reunião e de treinamento e depósitos de armas do Estado Islâmico na Líbia. O parlamento da Líbia condenou os ataques, dizendo que eles violam a soberania do país. A Líbia está mergulhada no caos desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011. A polícia e o exército não conseguem controlar as dezenas de milícias formadas por ex-rebeldes. O Cairo decretou 7 dias de luto nacional. Uma cerimônia fúnebre reuniu as famílias das vítimas na igreja ortodoxa copta da capital egípcia. A gravação, divulgada pelo Estado Islâmico, voltou a chocar o mundo pela barbárie. Com o título Uma Mensagem Assinada com Sangue para a Nação da Cruz, os jihadistas levam o grupo de cristãos por uma praia da Líbia e todos são colocados de joelhos. Um dos carrascos encapuzados fala em inglês para a câmera. Ele diz que a gravação é dedicada aos seguidores da hostil igreja egípcia. Os cristãos decapitados haviam sido sequestrados numa cidade litorânea há algumas semanas. Eles faziam parte dos milhares de egípcios que costumam cruzar a fronteira com a Líbia em busca de trabalho no país produtor de petróleo.
Os presidentes egípcio Abdel Fattah al-Sisi e o francês François Hollande pediram uma reunião ao Conselho de Segurança da ONU e novas medidas para enfrentar o perigo que representa o Estado Islâmico. O Papa Francisco expressou profunda tristeza pelo assassinato dos cristãos coptas, afirmando que eles foram mortos pelo simples fato de serem cristãos. O Itamaraty divulgou nota em que condena o assassinato dos 21 cristãos egípcios decapitados pelo Estado Islâmico. O comunicado diz que a intolerância religiosa e o recurso à violência política merecem o mais veemente repúdio do governo e do povo brasileiro. Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU também condenaram as decapitações. O secretário-geral da organização, Ban Ki-moon, denunciou o que chamou de ato bárbaro e afirmou que o diálogo é a melhor possibilidade de ajudar a Líbia a superar sua atual crise. O frágil cessar-fogo no leste da Ucrânia é ameaçado por ataques em cidade-chave. Pelo menos 5 soldados morreram em menos de 2 dias de trégua. As bombas ainda explodem em Debaltsev, cidade localizada entre Lugansk e Donetsk, dominada pelos separatistas pró-Moscou. O governo de Kiev acusou os rebeldes de quebrar a trégua em diversos pontos e repetidas vezes, e afirmou que não vai retirar as armas pesadas da linha de frente até que haja trégua total. O ministro de Defesa da autoproclamada República Popular de Donetsk acusou as tropas ucranianas de não respeitarem o cessar-fogo. As explosões eram ouvidas enquanto o ministro levava um grupo de jornalistas para uma visita ao aeroporto de Donetsk. A instalação, inaugurada em 2012, foi totalmente destruída em meses de bombardeios. Na Dinamarca, a polícia prende 2 suspeitos de ajudar o terrorista que atacou uma sinagoga em um evento sobre liberdade de expressão em Copenhague. Os 2 homens detidos são suspeitos de cumplicidade com o autor do duplo atentado terrorista de sábado. Eles vão ficar presos inicialmente por 10 dias. O atirador de 22 anos, identificado como Omar El-Hussein, era dinamarquês de origem palestina. Ele era conhecido da polícia por suas atividades de gangues e posse de armas e tinha saído da prisão há 2 semanas, onde cumpria a pena por ter esfaqueado um homem na perna no final de 2013. Hussein foi morto pela polícia no bairro onde morava, na manhã seguinte aos 2 ataques. Primeiro, ele abriu fogo contra um centro cultural, onde acontecia um evento sobre liberdade de expressão. O debate contava com a participação do artista sueco Lars Vilks, que recebeu ameaças de morte por desenhos do profeta Maomé. Uma pessoa morreu. Lars Vilks e o embaixador francês, que também estava no café, saíram ilesos. Depois, Hussein foi para uma sinagoga e matou um homem de 37 anos, que fazia a segurança do prédio como voluntário. O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, está em Copenhague, acompanhando as investigações do duplo atentado. Ele destacou as semelhanças com os ataques em Paris contra a revista Charlie Hebdo e uma mercearia judaica e disse que é importante haver cooperação entre as polícias da Europa. A Grécia rejeitou hoje a oferta de resgate financeiro feita pelos ministros de Finanças da União Europeia. O governo do esquerdista Alexis Tsipras considerou a proposta absurda e inaceitável. O atual contrato vence no dia 28 de fevereiro. O novo governo do país, eleito recentemente, pretende abandonar parcialmente o compromisso com os europeus e também procura financiamento para uma reforma econômica que deve durar 4 anos. Diante do impasse, a zona do euro deu 1 semana para a Grécia decidir o programa de resgate da dívida. O ministro de Finanças da Alemanha disse que os novos líderes gregos agem de forma irresponsável. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Boa noite e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, em O Mochileiro, Daniel Thompson visita o magnífico Monte Roraima. Assista agora, Todo Seu.